Bom dia, eu sou o Rodrigo, eu sou pós-doc aqui no Observatório Nacional, trabalho com um grupo que estuda o sistema solar e também trabalho com séries temporais, desde detecção de exoplanetas até a determinação de rotação de pequenos corpos do sistema solar. E hoje eu vou falar, e agora eu vou falar para vocês de uma maneira muito mais qualitativa, tá? Sem tantas equações, sobre como que a gente observa o céu e determina as posições de objetos celestes. Então, assim, num sumário, um resumo, a gente vai, então, primeiro começar definindo o que é um referencial celeste, depois materializando esses eixos coordenados, entendendo um pouquinho mais sobre paralaxes, indo para a maneira que a gente faz astrometria, né, agora no mundo contemporâneo, e vou falar então de algumas aplicações em que a gente usa esse sistema de posicionamentos, onde que é importante dentro da astronomia. Então, começando definindo um referencial celeste. Então, todo referencial ele vai precisar, para ser definido, ele vai precisar de eixos coordenados, ele vai precisar de uma origem, ele vai precisar ser definido numa determinada época. No caso do referencial celeste, a gente define a origem como o baricentro do sistema solar. Então, é o centro de massa do sistema solar que a gente usa como origem. Sempre foi definido também, por exemplo, esse plano XY é o plano do Equador, tá? E o X ele vai apontar para alguma origem que a gente já vai entender qual é. Antes de a gente ter o sistema de referência que a gente tem hoje, a gente usava um outro sistema de referência chamado FK5, que dependia tanto dos equinócios, tá, quanto de um tempo determinado, de uma época determinada. Hoje, como é que isso é feito? Opa, tá. A gente tem uma coisa chamada referencial celeste. E esse referencial celeste, ele é constituído por um grande número de fontes definidoras. Tá? O que são essas fontes definidoras? São objetos, são fontes extragalácticas compactas que a gente conhece muito bem a posição por interferometria. Inclusive, o Roderick deu um exemplo de uma fonte medida com interferometria na palestra dele. Por que isso é importante? Porque a gente quer um sistema de posições no céu. Isso aqui a gente está olhando para o céu e a gente está vendo toda a região do céu. E você vê que está distribuído por todo o céu posições bem definidas, de modo que a gente consiga, então, esse sistema de referência, ele é usado para a gente definir a direção daqueles eixos que a gente estava falando agora há pouco. E, além dessas fontes definidoras, a gente vai ter também mais fontes, vamos chamar de densificadoras, para que você consiga correlacionar com outras contrapartes, por exemplo, catálogos ópticos, né, observações ópticas, para a gente poder, então, alinhar esses catálogos em uma determinada época, né, poder propagar essas informações. Então, então, a partir daí, a gente define o nosso sistema de coordenadas celestes. Então, ele vai ter uma origem no baricentro solar, do sistema solar, ele vai estar definido numa determinada época, e o eixo Z dele vai apontar para o polo norte e o eixo X vai apontar para a origem. Então, a gente pode pensar esse sistema de coordenadas que são descritas em ascensão, reta e declinação como um sistema similar ao de latitudes e longitudes que a gente tem na Terra, onde as longitudes, né, que são meridianos, elas são o equivalente à ascensão reta nessa esfera celeste projetada, e as latitudes são a declinação. Então você vai começar, então esse eixo X aqui que define a origem das tuas ascensões retas, você começa a contar a partir dele. Então vamos supor que eu tenho
uma determinada estrela na minha esfera celeste, então eu vou andar até o meridiano que essa estrela se encontra, essa vai ser minha ascensão reta em graus, ele vai de 0 a 360, e vou subir em declinação, ou descer se eu estivesse no hemisfério sul. Tá? Então, assim que a gente define essas coordenadas, a gente cria um referencial que é estável, né, ao longo do tempo, ou seja, a gente tem fontes que estão tão distantes que elas não vão se mover. A partir daí, então, a gente pode utilizar contrapartes de outras observações para que a gente possa, então, encontrar quem são as fontes ópticas ou em outra, com esse sistema de referência. E a partir daí, então, a gente pode criar um sistema de coordenadas em uma dada época. Então, daí que vem essa construção de catálogos. Ela já é muito antiga, né, desde 4.000 anos antes de Cristo, onde você, da era cristã, onde você tem outra função, né? Esses catálogos eram visuais, então eles tinham uma função mais de orientação naquela época, né? E os catálogos modernos, eles começam a surgir a partir de 1800. Então, quando você está mais ou menos em 1500, você já começa a ter alguns equipamentos, como o sextante, o quadrante, para você fazer medidas de ângulos no céu. Mas equipamentos mais modernos, como a placa fotográfica, ou depois equipamentos contemporâneos, isso só surge depois no final do século XIX. Só que já na metade do século XX, a gente chegou no nosso limite. Porque para você medir a posição de uma estrela, você precisa ter uma determinada... o seu erro, ele vai a sua incerteza, ela vai ter um determinado limite. Porque o SIN, que é a turbulência atmosférica, vai começar a desviar os seus fótons, né? E você vai começar a ter dispersão nas suas medidas, questões instrumentais, enfim. Tudo isso impôs um limite. De modo que, então, qual que seria a solução? Seria fazer essas missões, né, de criar catálogos a partir do espaço. Então, em 89, é lançada a primeira missão espacial, que o objetivo era astrométrico, né, ou seja, a gente vai fazer astrometria, medir posições de estrelas. Mediu 2,5 milhões de estrelas, né, o último catálogo que foi gerado a partir dessa missão, ela foi de 89 a 93. E em 2013 é lançada a missão Gaia, que hoje, né, mês passado, liberou o último catálogo com 1,8 bilhões de estrelas, que está causando uma revolução dentro da astronomia. Tá? Só a título de comparação, o Hipparcos ele conseguia enxergar, ele conseguia resolver, né, a 20 quilômetros algo que tem a dimensão de um fio de cabelo. O Gaia consegue fazer isso a 1.000 quilômetros de distância. Então, enxerga uma profundidade muito, muito superior. Então, o que é um catálogo? O catálogo é uma lista de objetos que a eles vai estar associado a algum tipo de propriedade. Ele pode ser um catálogo astrométrico, né? Então você tem aqui ascensões retas, declinações, paralaxes, tá? Movimentos próprios, enfim. A definição desses catálogos ela é importante porque nada no sistema solar ou na galáxia está parado. Então a gente precisa constantemente entender esses movimentos, medir e ser capaz de predizer para onde e como esses movimentos ocorrem. Aqui é só um gráfico para mostrar a evolução da precisão de posicionamento. Então aqui Hipparcos começa lá com uma precisão de 1.000 segundos de arco. Isso é equivalente a metade do tamanho da Lua, 15 minutos mais ou menos. E depois a gente vê que não só o número, essa precisão vai aumentando, né? Você está caindo o teu erro aqui, como também o número de estrelas vai aumentando. Então existem diversos catálogos, esse aqui é uma pequena fração do que foi feito desde então. E aí a gente precisa, então, agora que a gente sabe o que é um catálogo, que a gente tem um sistema de referência, como é que eu uso isso? Tá? Eu tenho uma imagem e de repente eu tenho uma estrela que eu quero saber, dar uma posição para essa estrela.
Então, como é que eu materializo esses eixos coordenados? A gente pode pensar no seguinte, imagina que o seu eixo coordenado ele é um papel milimetrado. Se você tem objetos que estão identificados nesse seu papel milimetrado, você tem condições de utilizá-los para determinar posições relativas depois de outros objetos. Então, o que acontece? Eu tenho uma imagem no céu, então essa imagem possui estrelas que estão catalogadas, isso aqui é só uma aproximação grosseira, tá? E uma vez que eu tenho essas posições, por exemplo, 2 e 4, né, essas distâncias dos meus eixos e 8 e 7, eu sou capaz, então, de relativamente determinar a posição dessa outra estrela. Então, é isso que se fazia muito, tá? Até então, para você determinar posições de estrelas. Você, a partir de catálogos, você ia lá, fazia imagens e você determinava posições das outras estrelas que você tinha em volta. Então, você fazia uma astrometria, uma astrometria a partir desses valores. E o que acontece? Quando você faz astrometria dessa maneira, você propaga um monte de efeitos sistemáticos, eventualmente a sua estrela não está bem medida, e aí você acaba não tendo resultados tão bons. Com o advento da astrometria espacial, a gente consegue fazer uma coisa chamada astrometria global. Que quer dizer o quê? Que a gente consegue reduzir esses problemas que ocorrem quando você propaga esse tipo de erro sistemático. Então, antes de a gente seguir para essa parte de entender como que aquilo ocorre, essa astrometria espacial ela é feita, vamos falar um pouquinho de paralaxes trigonométricas. Por que isso é importante? Quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas projetadas lá na sua esfera celeste, mas você não tem uma informação que é fundamental, que é a distância. Por que isso é importante? Porque para você determinar valores absolutos dos seus objetos estelares, por exemplo, você pode ter luminosidades diferentes, ou a mesma luminosidade a distâncias diferentes, e você, para entender a física do seu objeto, vai ter que, então, de alguma maneira, resolver essa degenerescência. Então, as paralaxes trigonométricas são uma maneira muito efetiva de você medir distâncias. Então, o que é uma paralaxe? É quando você olha para o mesmo objeto de posições diferentes e você vê que existe uma pequena variação. Quando você abre um olho, fecha um olho aqui, você veria basicamente que essa caneta estaria em posições aparentes diferentes. E você usa isso para medir essas distâncias. Por exemplo, aqui você tem a Terra, numa determinada época do ano, 6 meses depois, você vê que essa estrela está numa posição diferente. Tá? Ela, angularmente, ela está em outra posição. Então, você pode usar esse ângulo para você determinar essa distância, usando trigonometria. Então, é uma equação básica, né? A distância é 1 sobre esse ângulo, e essa distância ela é dada em parsecs. Tanto que uma das definições de distância, o parsec quando você... um parsec é a distância que uma estrela está quando ela tem 1 segundo de arco de ângulo de paralaxe. Tá? Isso vai ser igual a 1, que é o equivalente a 3 vezes 10 a sexta metros. E quando você tem, então, essas distâncias, você pode determinar luminosidades, que é o brilho intrínseco da estrela. Você pode, então, a partir disso, determinar as outras propriedades. E aí você vai ter o que a gente chama de velas padrão, para que você possa calibrar seus modelos. E depois, para aquelas que você não tem distância, através desses modelos, você pode estudar essas propriedades. Tá? Então, por isso que paralaxes trigonométricas são muito importantes. Elas são o primeiro passo para você determinar essas propriedades absolutas, como magnitude absoluta, luminosidade, massa das estrelas. Bom, e aí quando a gente vai para a astronomia contemporânea, eu vou já falar direto da missão Gaia. Tá? Esse aqui é o satélite Gaia, e essa imagem é só para dar uma dimensão. Você vê as pessoas aqui...
ainda terminando de fazer os testes e montando o escudo protetor dele. E ele foi lançado no final de 2013, então ele já está operando há uns 8 anos. Vai completar 8 anos agora no final do ano. Como é que funciona? Tá? A diferença aqui está no design, isso já que é a gente usar 2 espelhos, tá? E esses 2 espelhos, eles têm um ângulo muito bem definido. A gente conhece muito bem esse ângulo e, como está mostrando aqui nesse vídeo, você observa simultaneamente 2 regiões no céu. Tá? Isso aqui não são lasers, tá? São só indicando que ele está vendo 2 regiões diferentes. E, uma vez que esses 2 espelhos coletam essa luz, eles redirecionam essa luz para um mesmo detetor. Então, como eu conheço muito bem o ângulo entre esses 2 espelhos, a distância na esfera celeste entre essas estrelas vai ser esse ângulo, mais essa distância que a gente vai ver que vai ter no detetor. Tá? Então, ele vai projetar, aqui a gente vai ver ele projetando uma das regiões no céu, e depois ele vai sobrepor simultaneamente outra região no céu. E isso, como a gente está olhando diferentes regiões, a gente resolve vários problemas. E quando a gente repete isso, muitas vezes a gente encontra uma solução global astrométrica. Tá? Então, isso essa é a maneira com que se faz astrometria a partir do espaço hoje. Você não aponta só para um lugar, você aponta para mais de um lugar simultaneamente e faz uso, né, dessa geometria. Então, aqui você tem, você pode medir essas distâncias, aí, somando esse ângulo, você consegue determinar com muita precisão. E você vai repetindo isso, cobrindo todo o céu. Uma outra propriedade importante é que a gente consegue ver o céu inteiro. Quando você fazia observações da Terra, você poderia acabar, por exemplo, meu telescópio está no hemisfério norte, eu vou ter uma cobertura muito boa lá e não vou saber muito bem do sul. Então, isso também gera problemas. Tá. E, por fim, a gente precisa de um outro item que é muito importante, que é a densidade estelar. O Gaia tem 1,8 bilhões de estrelas hoje no seu catálogo. Isso quer dizer, aqui, essas regiões mais brancas, elas são onde você tem mais estrelas, e as regiões mais escuras onde você tem menos estrelas. E aqui a gente não está usando ascensão reta e declinação, tá? Por conveniência, vocês estão vendo que está o disco galáctico, tá? Ele está nesse plano, então a gente está usando coordenadas galácticas, tá? Só para referenciar. Senão a gente viria uma coisa curva aqui. Então isso quer dizer que se a gente tivesse essas estrelas distribuídas meio que homogeneamente, a gente teria em 1 grau quadrado no céu cerca de 44 mil estrelas. Ou, vamos pensar na Lua, teria mais ou menos umas 9 mil estrelas naquela região aparente que a Lua ocupa no céu. E isso é muito importante porque quando você vai apontar um telescópio, você quer que tenham estrelas que você conhece as posições e as propriedades naquela região, caso você queira estudar algum objeto desconhecido, como um objeto do sistema solar, uma órbita, ou objetos mais fracos, porque o Gaia também tem um limite, ele vai até magnitude 21. Se você quiser observar coisas mais fracas e utilizar isso aqui para você determinar aquelas posições astrométricas, você vai precisar ter estrelas calibradoras naquele campo, para você fazer o que a gente falou antes, que é a materialização dos eixos coordenados. E aqui, só para fechar, a gente estava falando de paralaxes, isso aqui é no segundo, quando ele liberou o seu segundo catálogo, esses círculos que a gente está vendo aqui são os movimentos aparentes das estrelas, né? Quer dizer, é o movimento reflexo devido à órbita da Terra, você vê a estrela fazendo esses círculos. Então aqui tem cerca de 96 milhões de estrelas com paralaxes medidas nessa imagem. Tá. Então, para a gente ver aonde que a gente usa essas coisas, né, aqui, isso aqui é só para ter uma ideia, você tem o Sol, e essa linha e esses anos é a posição do baricentro solar. Por isso que a gente sempre precisa determinar
uma época para o seu catálogo. Porque, por exemplo, as estrelas têm movimento próprio. Então, se eu defino minha época a partir da data tal, o meu movimento próprio vai ter um determinado deslocamento desde aquela data. Então, tudo isso precisa estar muito bem definido no tempo também. Tá. Então, uma vez que a gente... Aqui, exemplos, tá? Esses aqui são exemplos muito gerais. Por exemplo, por que é importante você conhecer posições de estrelas e, por exemplo, e também as paralaxes para você determinar as distâncias. Quando você adiciona outras informações, como as velocidades radiais, ou seja, as velocidades com que as estrelas se afastam, e você consegue determinar as posições tridimensionais dessas velocidades, você começa agora a ser capaz de reconstruir a história evolutiva da galáxia. Porque, além de você saber o movimento delas, você também consegue entender as interações gravitacionais e você pode ir voltando no tempo. Isso é muito importante para você entender, por exemplo, como que ocorreu a formação da galáxia, se a gente teve interação, se a nossa formação ocorre, por exemplo, por colisão ou merging de galáxias. A gente pode estudar as densidades. O Gaia tem essa propriedade de você ter uma boa distribuição volumétrica das medidas. Você pode estudar a cinemática das galáxias satélites, porque você está sabendo com muita precisão como que elas estão se movimentando, e isso pode te ajudar a entender melhor determinar qual que é a massa da galáxia como um todo. Então, assim, existem várias questões aqui que a gente pode obter. Eu vou focar mais um pouco aqui na astrometria usada no sistema solar. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Essa imagem ela tem um corpo se movendo. Já acharam? Tem gente que já achou. Tá? A gente tem aqui Plutão. E isso aqui é um exemplo de como que a gente pode usar a astrometria, né, para você entender melhor o sistema solar. Porque o que nos interessa é justamente medir o movimento dos corpos do sistema solar, tá, para que a gente possa entender, por exemplo, tudo aquilo que o Fernando falou agora há pouco, tá, para que a gente possa entender as teorias de informação. Por quê? Porque todos esses corpos eles vão ter movimentos complexos, vão estar interagindo, e se a gente quiser modelos precisos, a gente precisa conhecer bem os movimentos dos corpos do sistema solar, ou para entender propriedades físicas. Por exemplo, é difícil você determinar a astrometria de planetas diretamente, porque eles são muito grandes e muito brilhantes, então a tua incerteza ela acaba ficando grande. Você depende de entender melhor qual que é a dinâmica dos seus satélites para você definir melhor o movimento daquele corpo. Né? Ou você também pode, por exemplo, fazer determinação de massa de asteroides. Você tem um asteroide massivo, mas você tá medindo, né, a trajetória desse asteroide no céu e ele interage com um outro corpo mais massivo e ele é desviado. Então, esse desvio que você mede, ele é proporcional à massa desse asteroide. Então, você pode determinar massas de asteroide a partir de métodos astrométricos. E o que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, muito profundamente, ocultações estelares, que é o quê? É quando um corpo ele oculta uma estrela. Então, isso aqui foi uma descoberta bastante surpreendente em 2015, de um pequeno corpo do sistema solar com anéis. Então, não se imaginava que esse tipo de corpo pudesse ter anéis. Tá? E o que é uma ocultação? É quando você tem uma determinada estrela, você conhece a órbita do objeto, né, do corpo ocultador, e você mede o fluxo da estrela. E vendo a variação do fluxo dessa estrela, você pode medir propriedades desse objeto. Então aqui a gente não está só estudando o corpo central, mas a gente também é capaz de estudar a vizinhança. Se você tem material orbitando o corpo, ou a gente pode também, inclusive, estudar depressões ou montanhas que podem estar presentes nesse corpo principal. E aqui é o que a gente veria, o que a gente vê de fato.
Aqui foi uma animação, né, mas no telescópio o que a gente vê, essa aqui é a nossa estrela, e vocês vão ver que ela vai dar ela some, ela dá uma piscadinha, que é o anel, tá? E esse é o processo que a gente usa. Então, quando você combina essas informações todas, você consegue determinar não só as propriedades do objeto, como o que tem em volta, tá? E como é que a gente faz isso? Aqui é só para entender um pouquinho. O que eu tiro disso aqui, além dessas propriedades? O que a gente consegue fazer é determinar com muita precisão a órbita desse cara. Por quê? Porque a gente já conhece, com muita precisão, com esse catálogo novo do Gaia, as posições estelares. E a posição da órbita do objeto geralmente é pior. Então, aqui a gente tem a geometria do evento, e você pode entender entender isso aqui. Isso aqui é uma projeção no céu desse evento, tá? Isso vem da geometria, e a gente tá simplificado. Aqui é como se a gente estivesse olhando do geocentro, ou seja, a gente está no meio da Terra, tá? A gente não fez nenhuma transformação ainda. Mas o que é bacana entender aqui, essas equações aqui, o que de fato interessa é o seguinte: como a gente sabe que o objeto ocultou essa estrela, então a gente sabe que a posição dele no instante central dessa ocultação, ela nada mais é do que um deslocamento, um delta da posição da estrela, tanto em ascensão reta quanto em declinação. Então, como a gente conhece esse valor, essa posição central que é x e y projetada no céu, a gente resolve numericamente, de modo a determinar a posição do corpo, ou seja, esses dois parâmetros aqui, que são as coordenadas astrométricas do corpo naquele instante. E isso quer dizer, e a gente consegue, usando a astrometria, a gente consegue chegar a precisões de milissegundos de arco, tá? Coisa que o Gaia faz. Então, isso é bastante importante e ajuda muito a você melhorar a órbita de corpos, de pequenos corpos, além de outras coisas também que a gente consegue fazer. E para finalizar, a gente também pode usar em outras áreas, por exemplo, tem uma coisa chamada método astrométrico. Então, essa imagem aqui, ela está mostrando para a gente o que seria a projeção, o movimento aparente de uma estrela no céu ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem duas combinações. Se essa estrela tivesse parado ou muito distante, a gente veria somente a paralaxe fazendo aquele movimento circular. Mas como ela também está se deslocando ao longo, né, do espaço, então você acaba tendo esse movimento de epiciclos aqui. Essa linha pontilhada, ela representa um movimento em que está tudo bem, só tem a estrela se movendo e a gente não está tendo nenhum tipo de efeito em cima disso. Agora, porém, se essa estrela for um sistema binário ou ela tiver um planeta, o que a gente vai perceber, se tiver precisão e tecnologia para isso, no caso de sistemas binários a gente consegue fazer isso, exoplanetas só no futuro, usando essa técnica, a gente vê que ocorrem desvios desse caminho teórico que a gente previa para essa estrela no céu. Então, se agora você pegar esse caminho medido e esse caminho teórico e você subtrair, você vai ter um resíduo, e esse resíduo vai ser o efeito da perturbação gravitacional que o planeta está causando na posição da estrela. Tá? Então, assim, a gente consegue, inclusive, esse é um dos métodos que você consegue definir completamente um sistema. Tá? Quando a gente faz trânsito para detectar planeta e velocidade radial, a gente precisa combinar as coisas. Tá? Isso aqui é só uma equação para a gente entender qual que é o que a gente pode chamar de velocidade astrométrica. Então, ela sempre vai ser em função, essa amplitude dessa velocidade astrométrica vai ser uma função da razão da massa do planeta e da estrela, né, da distância que ela está, né, da estrela, né, do semi-eixo maior daquele sistema, e da distância que a gente está observando. Tá?
Quanto mais distante, menor vai ser esse efeito. Então, existe um limite também que a gente consegue observar esse tipo de coisa. Da mesma maneira que tem limite para a gente fazer velocidade radial, que é medir a perturbação gravitacional da estrela usando espectroscopia. Tá? E, por fim, né, tem isso aqui não é método astrométrico, mas isso aqui é algo que você conhecer muito bem a sua definição de sistema, as posições do baricentro e o movimento da Terra, que é muitíssimo bem conhecido, tá? Mas se você não conhecesse, por exemplo, ou se você não descontasse, vamos supor que eu estou observando uma velocidade radial, ou seja, eu estou vendo a perturbação gravitacional de um planeta do tamanho da Terra em torno de uma estrela do tipo solar. Se eu não levasse em conta esse tipo de movimento da Terra, o meu movimento poderia induzir uma velocidade radial, eu ia achar que eu tinha descoberto a primeira Terra, mas não era. Era só que eu não descontei o meu movimento. Então, a gente precisa descontar todas essas coisas do sistema também, antes de se fazer essas contas. Tá? Então, de uma maneira geral, medir a posição, né? Para medir a posição de um objeto em um dado tempo e espaço, a gente precisa definir um referencial celeste. A gente faz isso hoje usando fontes extragalácticas, que são muito precisas, são medidas no rádio, utilizando interferometria. Né? E no rádio, porque a gente consegue fazer interferometria no rádio. Tá? A gente não tem estabilidade para fazer interferometria, talvez até consiga, mas não para fazer esse tipo de processo no óptico, porque a interferometria é algo extremamente sensível. Então a gente definiu o que são catálogos estelares, né, e como que as paralaxes são fundamentais para medir e calibrar propriedades de objetos estelares, e a partir daí, né, como que a gente vai para missões espaciais e faz a determinação, né, desses estudos da galáxia estelar, cosmologia, sistema solar, enfim. E é isso aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Temos tempo para par de perguntas. Eu sei que é um pouquinho tarde. Com respeito ao Gaia, sim, você conhece que tanto é a cobertura no sul do Gaia? Porque, assim, geralmente o problema que a gente tem com os catálogos, sim, no caso do sistema solar, é que você precisa estrelas de calibração, sim, mas a gente tem problemas na observação na região sul, sim, porque não tem muitas estrelas bem calibradas, sim, para fazer a fotometria, por causa que a maioria dos catálogos tem mais observação no norte, tá? Você sabe mais ou menos que o Gaia tem menos... Não, se você sabe se tem sido mais observado agora no Gaia o sul? O Gaia, ele é homogêneo, ele observa o céu inteiro. Ele observa em todas as direções. Porque ele tá no L2, né? Uhum. E conforme você vai orbitando, você vai varrendo toda a esfera celeste. E os filtros? O Gaia observa... Ele não faz só... quer dizer, ele é feito para fazer astrometria. Então você tem dois filtros, que é o R e o B, né? E que são bandas largas. E você tem um pequeno espectrômetro, que faz uma espectroscopia para você medir velocidades radiais. Tem também uma rede de difração? Eu não sei se é uma rede de difração, mas ele mede algumas linhas para medir velocidades radiais. Tá? Mas ele usa duas bandas para você medir, por exemplo, B menos R menos B, ou B menos R, para você determinar, por exemplo, temperaturas e tal. Claro que ele usa modelos depois, mas... Que não parece nada, né, com os filtros que a gente está acostumado a usar, Johnson-Coulson, né? Não, são filtros bem largos, tá? Que cobrem todo o óptico, basicamente.
mas ele tem muitas propriedades. Você tem, por causa da combinação desses filtros e com o detetor de espectroscopia que eles têm, que é. Eu imagino que já tem equações de correlação entre Johnson Coulson. Tem sim, tem no site deles tem, né, com Johnson, mas são filtros bem largos. Bom, você tem as propriedades dessas estrelas também que deve te ajudar a resolver isso aí. E ele está no L2 e quanto tempo ele vai ficar aí? Eu acho que são 10 anos a missão. São 10 anos, mais ou menos 10 anos. Ele não está atrapalhando o James Webb, não? O L2 deve ser muito grande, né? Inclusive, o Gaia vai virar o referencial. Terminando a missão, ele que vai virar o referencial celeste. Hoje ele já bate com microsegundos de diferença. Boa tarde. Antes do Gaia teve esse Parcos, né, que tinha 20 quilômetros de detecção. O Gaia foram 1.000 quilômetros. Tem alguma previsão de um próximo que tenha uma detecção maior ou algo do tipo? Tem planos. Eu não vou te saber, mas saber te dizer, dar os nomes, mas tem vários que envolvem tecnologias que ainda que a gente não tem, como interferometria direto do espaço. Ou uma das coisas que o pessoal estava estudando que inclusive vão fazer experimentos agora para você construir espelhos muito grandes, que é você solidificar esferas de um determinado material no espaço para você criar superfícies quase que perfeitas para daí você construir direto no espaço algumas superfícies refletoras. Mas não tem uma data certa de uma próxima missão, algo do tipo de... Não que eu saiba. Mas certamente planos existem, mas em andamento, prova de conceito, eu acho que não. Certamente não. Está muito cedo. Muito obrigado. A última. Obrigado, Gabriela. Bom dia. Você pode falar novamente por que no Gaia você sobrepõe duas imagens de locais diferentes da galáxia? Bom, como a gente está medindo simultaneamente dois campos distantes, você já tem um certo alinhamento entre esses campos e você remove alguns efeitos sistemáticos. Se você só medir uma imagem, por exemplo, porque existem vários efeitos, aqui, embora não tenha falado, existem vários efeitos ópticos que você precisa levar em conta, existem efeitos instrumentais. E como você está observando duas regiões completamente diferentes no céu, que não estão correlacionadas, por exemplo, com algum... que podem acabar correlacionados por algum efeito sistemático do teu instrumento, você consegue uma astrometria melhor. Tá? Então, por exemplo, se eu só tivesse uma imagem e estivesse observando essa imagem, depois eu fosse observar a outra imagem, depois eu fosse observar a outra imagem, eu sempre teria diferenças entre essas imagens. Por exemplo, eu poderia rotacionar o meu campo. Aqui já é uma coisa que já não vai acontecer, porque você está observando duas regiões ao mesmo tempo. Né? Se a sua imagem saísse um pouquinho rodada, você teria que levar isso em conta e aplicar mais uma correção, por exemplo. Então, você consegue uma solução melhor. Eu não sei se ficou claro. Mais ou menos? Era isso mesmo que você estava perguntando? Era a função de você pegar essas duas imagens. Ah, tá. Bom, existe a outra questão que é o ângulo. Tá? Por exemplo, quando se constrói esses dois espelhos, você consegue definir qual que vai ser o ângulo entre eles. E como o ângulo deles é fixo, isso não vai mudar. É muito estável e não vai mudar.
Então, se você tem esse ângulo fixo, quer dizer que essas são as regiões do céu que você está observando. Ou seja, as estrelas que você está vendo ali, elas têm basicamente esse ângulo de separação no céu, essa distância angular entre elas. Então, isso já está definido. Então, você já conhece a distância, a distância angular aproximada das estrelas que você está observando. Então, isso também te dá mais precisão. Porque esse ângulo é fixo. É como eu pego dois espelhos. Se eu girar, o ângulo vai ser o mesmo. Então, como você está olhando uma esfera e as estrelas estão projetadas nessa esfera, esse ângulo vai ser sempre o mesmo. Então, toda vez que você passar aqui, essas estrelas vão ter esse ângulo de distância. Quer dizer, vai ser esse ângulo mais aquela correção que a gente vê ali no detetor, porque às vezes ela vai estar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então, você mede essa distância entre as estrelas para definir qual que é a posição exata daquela estrela. E você sempre varre uma circunferência, tipo, sem... Ele vai estar rodando assim, né? Ele não vai rodar ao mesmo tempo? Não, ele vai varrendo, ele vai escaneando o céu. Ele faz um giro a cada 6 horas, mais ou menos. E aí, ele vai escanear aqui, ele vai escaneando diferentes regiões do céu. Então, ele vai coletando o céu inteiro, não só essa região. Ele primeiro escaneia aqui, depois ele vai escanear outra região, e aí ele vai cobrindo tudo. E depois você combina todas essas imagens que vão se sobrepor, e você consegue fazer o que a gente chama de solução global, astrométrica global. Que é você ter a posição real dessas estrelas. Porque quando você começa a fazer observação, a gente só tem os catálogos como referência que já tem. E esses catálogos são mais ou menos precisos. E a gente tem a posição da espaçonave, que também é mais ou menos conhecida. Então você mede, e aí você realimenta o sistema, recalcula a posição da nave, remede as estrelas, recalcula a posição da nave, e você vai fazendo um loop até você chegar num resultado que... Ele vai tender para um resultado que é a solução ótima. Tá? Então é assim que ele vai otimizando as medidas também. Obrigada. Existem, por assim dizer, né, catálogos, sites que mostrem as principais ocultações que vão acontecer? Tem... Bom, é que isso hoje é feito com objetos de interesse, pelo menos no grupo de sistema solar tem uma pessoa que faz monitora esses objetos de interesse. Mas você pode usar o SORA, que a gente desenvolveu, e colocar lá o nome do objeto e o período que você quer, e você pode calcular, fazer a predição para saber se vai acontecer essa ocultação. Com isso também você consegue determinar a forma, né, de alguns objetos, asteroides? Consegue, porque quando você tem várias pessoas observando da Terra, então você tem várias coberturas do objeto em diferentes latitudes do objeto. Eu acabei não mostrando uma imagem, mas seria o equivalente a uma pessoa vai ver essa parte aqui, outra pessoa vai ver o meio, outra pessoa vai ver esse lado aqui, porque você está em diferentes regiões da Terra. E aí você consegue, quanto mais cordas você tem, mais você consegue determinar a forma dele.